E Abel Ferreira foi mais uma vez sondado por clube europeu. O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre a tentativa do Valencia em tirar o técnico português do Palmeiras. Bora te atualizar também sobre o São Paulo, que tem a melhor média de público de todos os clubes que disputam campeonatos estaduais em 2023 no Brasil. Tem tudo sobre Flamengo, Real Madrid, Al-Ahly e Al-Hilal, os times que disputam o Mundial de Clubes. A estreia rubro-negra acontece nessa terça-feira. Bora te atualizar sobre as últimas do mercado e o Santos tentando fechar um pacotão até sexta-feira, nomes bem avançados. Falo ainda sobre o Internacional, que entrou na disputa com vários clubes do Rio e de São Paulo por Igor Coronado. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sei antes de me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a ideia por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para você não perder nada, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa as notificações, beleza? Curtiu o vídeo, deixa like, que se ajuda bastante. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Nessa segunda-feira ainda dá tempo de se divertir com o Sul-Americano Sub-20, tem Brasil em campo a partir das 19h30. O Brasil enfrenta o Paraguai e precisa vencer para continuar na primeira colocação. Vitória brasileira paga 1,23. Um pouquinho mais tarde tem Colômbia e Equador, vitória da seleção da casa, Colômbia pagando 1,63. Também já dá para você fazer apostas na rodada seguinte, marcada para quinta-feira. Minha sugestão para você é apostar nas vitórias do Brasil e da Colômbia de forma combinada. Seria uma aposta dupla com odd pouco superior a 2. Vou apostar R$400 para voltar em mais de 800. E você, vem comigo nessa? Para participar na Win é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo e utilizar o código bônus Nicola500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Não fique fora dessa. Participe e venha se divertir comigo na Win. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Corinthians, que emplacou 3 vitórias consecutivas pela primeira vez em quase 10 meses. Vitórias contra Guarani, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto, todas pelo Campeonato Paulista. O Timão não conseguia uma sequência como essa desde abril do ano passado, quando era comandado pelo técnico Vitor Pereira. Na oportunidade, o Corinthians havia vencido o Botafogo do Rio de Janeiro, o Deportivo Cali da Colômbia e o Avaí, os 2 jogos contra times nacionais pelo Campeonato Brasileiro. Bora falar sobre o Internacional, que entrou na disputa por Igor Coronado, aquele meio atacante do Al-Ittihad, camisa 10, 30 anos de idade, cujo contrato se encerra agora em 30 de junho. Contei para vocês que 7 clubes de Rio e São Paulo, todos, com exceção ao Flamengo, já entraram em contato com o Rafael Grandino, tentando e buscando informações sobre o atleta. O Internacional monitora esse jogador há bastante tempo, entende que ele é muito bom, bem acima da média, e está tentando fechar um pré-contrato para trazê-lo de graça a partir de 1º de julho. Bora falar também sobre o Palmeiras, que teria de pagar R$250 mil de aluguel ao São Paulo pela utilização do Morumbi no clássico contra o Santos. Inclusive, esse valor consta no borderô da partida. Mas há um acordo de cavalheiros entre São Paulo e Palmeiras, e o Palmeiras só vai desembolsar esses R$250 mil se o São Paulo não jogar no Allianz Parque em março, quando serão realizados uma série de shows no Morumbi. Caso o São Paulo utilize o estádio, vai ficar elas por elas, ninguém pagará aluguel. Por falar em receita sobre esse jogo, contar que a receita bruta, com os 49 mil ingressos vendidos para Palmeiras e Santos, renderam R$2 milhões, essa foi a receita bruta. Sobraram para o Palmeiras de forma líquida R$1.100.000, pode colocar esses 250 mil do aluguel, o Verdão vai ficar com um pouco mais de R$1.360.000. Para fechar o giro de notícias, contar que Natan Mendes, lateral direito que pertence ao São Paulo e estava emprestado ao Curitiba até o mês de abril, já se despediu nessa segunda-feira dos companheiros de coxa e também de forma pública. Ele será apresentado pelo São Paulo nos próximos dias. Em troca, o tricolor manda o Lisieiro, lateral esquerdo e meio-campista, para o Curitiba por empréstimo de uma temporada. Bora falar agora sobre Daniel Alves, que se meteu na pior encrenca da sua vida, está preso na Espanha. Seus advogados têm tentado, habeas corpus, não conseguem. E eu quero contar para vocês os reflexos financeiros da prisão dele, que aconteceu no início desse ano. Ele já perdeu cerca de R$36 milhões, contas feitas pelo pessoal do UOL.
São 25 milhões de reais que o Pumas cobra de indenização do atleta, 10 milhões em salários que ele teria direito a receber até o fim do contrato com o time mexicano e não mais receberá, 500 mil reais em direitos de imagem que não serão recebidos, além de 400 mil reais perdidos do contrato da Adidas, que decidiu não pagar o que falta e não renovar o contrato, algo que vinha acontecendo há bastante tempo. Daniel também viu 3 patrocinadores irem embora, uma empresa de serviços financeiros, uma casa de apostas e uma outra marca de roupas. E para piorar, o Daniel Alves ainda tem dívidas na Espanha com o fisco espanhol, avaliadas em 12 milhões e meio de reais. Você faz as coisas e depois arca com as consequências, né? Bora falar agora sobre o Real Madrid. Quero começar a agitar para você o Mundial de Clubes. O Flamengo estreia nessa terça-feira às 4 da tarde contra o Al Hilal da Arábia Saudita. Começar falando sobre o adversário do Flamengo numa eventual final. Real Madrid, todo problemático, desembarca no Marrocos com vários problemas dentro e fora de campo. Os resultados são péssimos. Nos últimos 11 jogos são só 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. A última partida antes da estreia do Mundial foi com derrota no Campeonato Espanhol. Para piorar, Real Madrid já tem algumas baixas certas. Mendy e Hazard estão completamente fora. Courtois, Militão e Benzema nem viajaram com o time para o Marrocos e não jogam em hipótese alguma a primeira partida contra o Al Ahly na quarta-feira. O Courtois e o Benzema talvez tenham chances de jogar numa eventual final. Militão praticamente descartado também na final. São os problemas de um time espanhol que foi campeão da Champions, mas que desde então não consegue se encontrar. No campeonato espanhol, por exemplo, a diferença em relação ao líder do campeonato é de 8 pontos. Será que o Flamengo tem chance de vencer o Real Madrid diante de todas essas circunstâncias? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentar e dizer de 0 a 100 qual a chance de o Flamengo bater o Real Madrid. Bora falar agora sobre o outro lado. Queria te contar sobre o rubro-negro. E Davi Luiz é um personagem importante, inclusive ele e Vitor Pereira foram os responsáveis pela entrevista nessa segunda-feira, na véspera do confronto de estreia. Davi falou sobre a necessidade de fazer com que o time melhore defensivamente, da necessidade de evoluir fisicamente, mas também de trabalhar mais. O Davi Luiz entende que o Flamengo só vai conseguir ser mais competitivo em 2023 do que em 2022 se dedicar e se entregar ainda mais aos treinos e trabalhos. Mas queria chamar a atenção por uma coisa curiosa do Davi Luiz. De qualquer forma, ele sairá do Marrocos entrando para a história. Ou como alguém que conseguiu ser campeão mundial pelo Flamengo, não é pouca coisa, batendo um gigante como o Real Madrid, ou como o primeiro atleta na história a ser vice-campeão, defendendo o time europeu e também o sul-americano. Vocês vão lembrar que o Davi Luiz fazia parte daquele Chelsea que foi derrotado em 2012 pelo Corinthians. Na entrevista coletiva dessa segunda-feira ele foi perguntado sobre o tema e disse que os brasileiros do Chelsea entendiam na hora as consequências. E os atletas ingleses do Chelsea só foram perceber depois o quão trágico foi ser derrotado por um clube brasileiro. Isso não pode acontecer para o Davi Luiz e agora a ideia dele é tentar reeditar com a história diferente, com um final feliz para os sul-americanos vencendo com o Flamengo em cima do Real Madrid. Bora falar agora sobre o Manchester City, que se meteu numa grande roubada. Uma investigação gigante aponta que o Manchester City violou regras do fair play financeiro pelo menos 100 vezes entre 2009 e 2018. Essas violações aconteciam, por exemplo, com pagamento de salários para o treinador. Um salário era declarado e por fora o Manchester City pagava salários bem superiores. Agora, há um estudo, foi montada uma comissão que vai estudar possibilidades de punições, que são as mais variadas. Perda de pontos, suspensão de jogos, proibição de inscrição de atletas e até a mais grave, expulsão do Manchester City da liga. Não acredito nessa possibilidade, acho bem pouco plausível que um time representativo como o Manchester City, com a capacidade de investimento que tem, sofra uma punição tão grande, mas há necessidade de alguma punição. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para arrematar sobre esse tema, Manchester City que venceu 6 dos 8 títulos disputados na Premier League entre 2009 e 2018, período em que se constatou essas mais de 100 violações do fair play financeiro. Bora falar agora sobre o São Paulo, que possui a melhor média de público em todos os campeonatos estaduais do futebol brasileiro em 2023. Tricolor, nos 3 jogos que atuou como mandante no Morumbi, tem uma média de quase 44 mil pessoas, para ser mais específico. O número certinho é de 43.930 pessoas por jogo.
São Paulo que levou 45.115 contra o Ituano, arrecadação de R$1.600.000, 31.705 torcedores contra a Portuguesa, arrecadação de R$1 milhão, e o maior público do futebol paulista, São Paulo e Corinthians, vitória do Timão por 2-1, 54.710 pessoas, para uma renda bruta de R$2.700.000. Depois do São Paulo com essa média de quase 44 mil pagantes, aparece o Palmeiras com 39.680 pessoas por jogo, segunda melhor média de público do futebol nacional em estaduais. Terceiro lugar para o Flamengo, 39.246, o quarto é do Corinthians, 38.506. Na quinta colocação, Bahia, número bem impressionante, 31 mil pessoas por jogo. O Grêmio aparece em sexto com 28 mil, o Fluminense é o sétimo com 20 mil, o Cruzeiro é o oitavo com 19 mil, tem ainda o Internacional com 18 mil e o Atlético Mineiro com 17 mil, fechando o ranking dos 10 primeiros. O Vasco aparece logo na sequência, na 11ª colocação, com 17.103 pessoas por partida. Bora falar agora sobre o Palmeiras e o velho risco de perder. Abel Ferreira mais uma vez assombrou a academia de futebol, mas já não existe mais essa possibilidade, pelo menos em relação ao Valência. Bruno Andrade, jornalista do UOL, contou que o clube espanhol fez uma sondagem dias atrás em relação ao staff do treinador português. A ideia era entender se ele gostaria de assumir o Valência no lugar do Gattuso, técnico italiano que foi demitido do Valência depois de apenas 22 partidas. O Gattuso caiu há exatamente uma semana e tem sido substituído de forma interina pelo Vono, que é um cara super conhecido do Valência, o cara que fica na comissão técnica fixa e assume o time em momentos ocasionais exatamente como esses. O Abel nem quis levar a história adiante, descartou de cara, nem discutiu valores, nem nada disso. Ele entende que não é hora de deixar o Palmeiras e tem afirmado a pessoas mais próximas que só trocará o Verdão por um outro clube se for um gigante do futebol europeu. Só para lembrar que tempos atrás, coisa de alguns meses, o Brighton da Inglaterra também sondou o técnico português com a intenção de levá-lo. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Abel Ferreira ganha R$2.800.000 por mês no Palmeiras, tem contrato até dezembro de 2024. A multa rescisória para ele sair, caso de demissão ou de pedido de demissão, equivale ao valor do salário até o fim do contrato. Hoje ela gira na casa dos R$64 milhões. Bora mudar de assunto e falar sobre o Santos, que projeta reforços importantes para essa semana. Lucas Lima está contratado desde a semana passada, tá tudo certo. Já inclusive passou por exames médicos, só não foi anunciado ainda por causa da pressão da torcida. A estratégia do Peixe é anunciar o Lucas Lima assim que fechar também com outros jogadores. Assim anuncia-se um pacote, o Lucas Lima no meio dos outros jogadores talvez cause menos impacto. Novidade importante dessa segunda-feira, Daniel Ruiz, meio atacante do Milionários da Colômbia, tratado como um dos grandes craques do seu país, convocado recentemente para a seleção nacional, está bem perto de virar reforço do Santos. Negociação surpreendente, levando em consideração que o Milionário já recusou propostas grandes para vender o atleta e está negociando o jogador com o Santos por empréstimo de uma temporada com opção de compra. É legal contar que a chegada do Daniel Ruiz não inviabiliza a contratação do Lucas Lima, ao entendimento dos dirigentes do Peixe, que 2 meias são bem-vindos e podem se ajudar durante o decorrer da temporada. Lucas Lima que chega para ganhar na casa dos R$100 mil por mês, contrato fixo e pequeno por um período de 3 meses com alguns bônus previstos. Só para arrematar, outro nome que surgiu nas últimas horas no Santos é de Arangues. O chileno, que atua pelo Internacional, está no Leverkusen, vivendo os últimos meses do seu contrato. O vínculo se encerra no mês de junho. Ele não atua desde outubro por causa de uma lesão, está completamente recuperado e já poderia, inclusive, estar de volta ao campo. A ideia do Santos é antecipar a saída do atleta de lá. A negociação não é simples, mas conversei com o André Cury antes de gravar o vídeo e o empresário do Arangues confirmou que existem tratativas entre o Peixe e o Leverkusen na tentativa de fechar com o volante chileno, que certamente acrescentaria demais caso fosse contratado. Recentemente o Arangues foi oferecido para alguns clubes brasileiros, entre eles o Palmeiras, que demonstrou não ter intenção de fechar nesse momento. E você gostaria do Arangues, Lucas Lima, Daniel Ruiz? O que você pensa a respeito dos reforços? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like e de voltar às 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!